Ele cortava a gente como quem corta a carne de feira. Mas nunca foi só um açougueiro. Ele era o próprio diabo disfarçado de homem. Petrolina, sertão de Pernambuco. Sol escaldante de rachar telha e pele. Cidade cravada no mapa como produtora de frutas e orgulho nordestino, mas que por um período sombrio teve outra fama. Fama que ninguém estampava em outdoor, mas que se espalhava de boca em boca como praga maldita. Era nos bastidores dessa cidade que a história se desenrolava. Enquanto a elite tomava vinho importado nas margens do Rio São Francisco e celebrava o agronegócio, na periferia, na beirada das feiras, nos becos escondidos por trás de açougues e vielas poeirentas, uma lenda ganhava carne. E sangue. Muito sangue. Ele não era bandido comum. Não era ladrão de gado. Não era pistoleiro de aluguel. O que fazia não era por dinheiro nem por vingança. Era por prazer. Puro, sádico e incontrolável prazer. Um homem frio metódico que dominava a faca como poucos, mas a usava como nenhum outro. Chamavam ele de o açougueiro de Petrolina. A polícia hesitou em admitir. A imprensa local abafou. A elite fingiu que não sabia. Mas o povo sabia. E sentia. Durante quase 10 anos, entre o fim dos anos 90 e meados de 2000, pessoas começaram a desaparecer. Primeiro, ninguém ligou. A maioria das vítimas era gente de rua, andarilhos, prostitutas, usuários de crack que surgiam do nada e sumiam do mesmo jeito. Devem ter ido embora, diziam. Se meteram com coisa errada, repetiam. Mas a frequência aumentou. E os detalhes começaram a incomodar. Corpos começaram a aparecer. Ou melhor, partes. Um braço jogado no matagal. Uma perna boiando perto da ponte. Um tronco dentro de uma sacola preta às margens do canal. E o que mais assustava não era só a brutalidade, mas a precisão dos cortes. Pareciam saídos de uma sala de dissecação. Tão limpos, tão técnicos que um médico legista chegou a dizer em voz baixa que aquilo parecia trabalho de um cirurgião. Mas quem em Petrolina seria capaz daquilo? Foi aí que o nome dele começou a circular. Baixo, calado, olhos fundos, sempre suando mesmo na sombra. Vendia carne na feira do José e Maria, um dos açougues mais antigos da cidade. Mãos firmes, afiava a faca como quem reza. Dizia que entendia de carne mais do que de gente, e ninguém duvidava. Mas havia algo de errado naquele homem, algo que nem ele disfarçava. O jeito que olhava para as pessoas como se fossem peças. O tempo que passava em silêncio encarando o vazio. A calmaria dele enquanto cortava ossos como se estivesse tocando violino. E quando o matadouro municipal fechou, ele continuou indo até lá à noite. Sozinho. No escuro. Só com a luz do lampião e o tilintar das facas. A polícia chegou a investigar, mas nada encontraram. Não havia provas. Não havia testemunhas. E o pouco que se dizia era engolido pelo medo. O povo de Petrolina é forte. É valente. Mas não é besta. E quando a conversa envolve rituais, sangue e silêncio, melhor deixar quieto. Melhor não cutucar o que pode estar dormindo. Mas toda cidade tem um limite. E esse limite foi ultrapassado quando o corpo de uma jovem de 16 anos apareceu às margens do rio, sem os olhos, com as costelas abertas e o coração arrancado. O nome dela era Lívia, filha de uma costureira conhecida na comunidade. Não era usuária, não era prostituta, não era invisível. Era gente boa. Estudava, sonhava. E foi morta como gado. Foi o estupim. O caso virou manchete. A população exigiu respostas. E aí, com relutância, a polícia teve que admitir, eles estavam lidando com um serial killer, coisa que até então parecia invenção de filme americano. Mas esse aqui era do sertão, e era mais cruel do que qualquer vilão de cinema. A história precisa ser contada porque foi esquecida propositalmente, porque incomodava muita gente, porque revelava a falência do sistema, o abandono dos invisíveis e a omissão das autoridades. Porque o verdadeiro terror não está nos monstros imaginários. Está nos monstros de carne e osso que dormem ao nosso lado, que trabalham conosco, que nos vendem carne na feira. E o pior, ninguém sabe quantas foram as vítimas. A estimativa mais branda fala em 12. Outras fontes dizem que pode ter passado de 30. Tudo começou ali, nas entranhas da cidade, no calor abafado do mercado público, entre facas afiadas, gritos de porcos sendo degolados, e o cheiro forte de sangue que já não parecia mais só de animal. Petrolina enterrou seus mortos. Mas não enterrou a verdade. E até hoje, quando alguém ouve passos no matadouro velho, ou quando encontra um cachorro fuçando restos na beira da estrada, o nome volta à tona. O açougueiro. Alguns dizem que ele foi morto. Outros juram que fugiu. Mas muitos acreditam que ele ainda está por aí. Velho, deformado, mas vivo.
Se você acha que isso tudo é exagero, então acompanhe cada detalhe do que vamos revelar, porque a verdade tem cheiro. E aqui em Petrolina, esse cheiro é de carne humana. Essa é a história do homem que matou mais do que qualquer outro criminoso na história do sertão, mas que nunca foi pego, nunca foi julgado, e nunca teve rosto mostrado no jornal, porque às vezes o monstro é o próprio silêncio da cidade. E o silêncio, meu amigo, também mata. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Aqui, cada história tem sangue, e cada nome esquecido volta para cobrar justiça. Ele não nasceu assassino, mas nasceu cercado de morte. No sertão, a infância não é feita de sonhos. É feita de poeira, de ausência, de fome e de silêncio. E a infância daquele que se tornaria o açougueiro não foi exceção. Foi uma lição de dor desde o primeiro choro. Seu nome verdadeiro nunca foi confirmado nos registros oficiais. Alguns o chamavam de Abimael, outros diziam que se tratava de Guilherme, mas para os vizinhos da época, ele era só o menino do casarão abandonado, nascido nos fundos de uma fazenda em ruínas, entre Petrolina e Lagoa Grande. A mãe morreu no parto sozinha, deitada numa rede velha com uma faca de cozinha na mão e um pano encharcado de sangue entre as pernas. O pai? Ninguém sabe ao certo. Uns diziam que era um caminhoneiro que nunca mais voltou, outros que era um vaqueiro foragido da justiça. Mas todos concordavam numa coisa: o menino veio ao mundo no lugar errado, na hora errada, rodeado de tragédia. Criado por uma tia muda e alcoólatra, que batia mais do que falava, o menino cresceu no meio dos ossos de galinha, das garrafas quebradas e dos urubus que rondavam a casa como se já soubessem o destino daquele lugar. Aos 8 anos, já sabia esfolar bode. Aos 10, já cortava porco no matadouro improvisado que ficava nos fundos da casa. E aos 12, matou o primeiro animal com gosto. Não por necessidade. Não por ritual. Mas porque gostou de ver o sangue jorrar. A primeira professora da escola rural tentou ajudar. Disse que o garoto era inteligente, calado, mas observador. Só que havia algo nos olhos dele que incomodava. Um olhar sem piscar. Sem medo. Como se o mundo fosse apenas um jogo de cortes, músculos e ossos. Mas não durou muito. Aos 13, abandonou os estudos. Começou a trabalhar em feiras, carregando carne em caixotes de plástico vermelho. O patrão da época, um tal de Zé do Açougue, dizia que o moleque tinha talento. Sabia limpar uma peça de carne como ninguém. Fatiava contra a fibra. Afiava a faca com carinho. E o mais estranho, nunca sujava o avental. Era como se o sangue tivesse medo dele. Com o tempo foi subindo. Ganhou confiança. Virou auxiliar. Depois, assumiu o balcão. E por fim, abriu seu próprio ponto na feira central de Petrolina, onde ficou conhecido como Abimael das Carnes. Era calado, pontual, trabalhador, mas também era frio, seco, vazio. Ninguém o via rir, ninguém o via chorar. E quando perguntavam por que nunca se casou, ele dizia apenas: mulher é carne fraca, e carne fraca eu não levo para casa. Essa frase, anos depois, ganharia outro peso. Mas antes da matança, antes dos desaparecimentos, ele já dava sinais. Matava cachorros de rua que invadiam sua casa. Guardava cabeças de bode num freezer nos fundos. Enterrava vísceras como se fossem relíquias. Um dia, o ajudante dele, um menino de 16 anos, sumiu sem deixar rastro. Abimael disse que o garoto fugiu com dinheiro da feira. A polícia acreditou. A mãe chorou e se calou. Aos poucos, o açougueiro foi se isolando. Comprou uma pequena chácara a 30 minutos do centro. Sem vizinhos. Sem visitas. Sem barulho. Ali, ele construiu o que chamava de oficina. Um galpão de concreto sem janelas com piso lavável e dreno no chão. O tipo de estrutura que você esperaria ver num frigorífico, não na propriedade de um homem sozinho. E foi ali, naquele espaço, que a lenda começou a crescer. E que as paredes começaram a guardar gritos. Um carroceiro uma vez disse que foi levar ossos para ele fazer ração. Disse que ouviu barulhos de corrente. Disse que sentiu um cheiro que não era de carne podre, era pior. Disse que viu manchas no chão que não pareciam de gado. Mas ninguém ouviu. Ou melhor, ninguém quis ouvir. O problema é que o monstro estava crescendo. E já não se satisfazia com bicho. Nem com silêncio. O que transforma um homem em assassino? Falta de amor? De Deus? De humanidade? Talvez. Mas no caso de Abimael foi uma soma de tudo. Uma infância quebrada. Uma juventude ignorada. Um ofício que lhe deu ferramentas de mais e limites de menos. Naquela época, a cidade estava crescendo. A violência urbana aumentava e com ela, a apatia. Pessoas desapareciam e ninguém investigava.
Quem morava na rua, quem vendia o corpo, quem usava droga, não ganhava manchete. Era como se a cidade dissesse, se sumiu, é porque mereceu. E foi nessa brecha que o açougueiro se instalou, como um tumor, crescendo silencioso, se alimentando da negligência, da miséria, da indiferença. E quando finalmente o povo percebeu, já era tarde demais. Ele não era mais só um açougueiro. Ele era a encarnação do esquecimento. Matava o que ninguém queria ver, desossava o que ninguém queria lembrar, queimava o que ninguém queria buscar. E foi assim que nasceu a lenda. Não num dia específico, não num evento grandioso, mas em cortes silenciosos, em noites abafadas, em ossos soterrados sob mangueiras. Aos poucos, o nome dele deixou de ser dito nas feiras. Ninguém mais se referia ao Abimael das Carnes. Agora, era só o açougueiro. E quando diziam isso, era com a boca trêmula, como se o próprio nome fosse uma faca. Foi ali que ele cruzou o limite. E nunca mais voltou. Todo monstro tem seu batismo. Todo predador precisa provar o gosto do sangue humano ao menos uma vez para descobrir se quer continuar. E no caso do açougueiro de Petrolina, o primeiro sangue derramado foi como abrir a porta do inferno, e deixar que ele saísse livre, com fome, com sede, com propósito. Era noite de segunda-feira, fevereiro de 1999. Chovia fino sobre a cidade. Aquelas chuvas que não aliviam o calor, só aumentam a sensação de podridão no ar. A água escorria pelas calçadas, misturando barro, lixo e fezes. E nas redondezas da Praça do Galo, onde prostitutas e usuários se empilhavam atrás de algum alívio barato, ele apareceu. Ninguém prestou atenção nele. Roupa simples, chapéu puído, barba por fazer. Parecia mais um dos muitos cortadores que vagavam depois do expediente. Mas ele não procurava prazer, nem alívio. Procurava a primeira peça. Ela se chamava Daiane. Tinha 24 anos. Desaparecida da família há 2. Morava numa invasão, trocando favores por pedras de crack, às vezes por um prato de comida. Tinha olhos bonitos, mas estavam sempre fundos. Cansados. Como se esperasse a morte a cada esquina. O homem se aproximou. Disse que precisava conversar. Disse que pagava bem. Disse que era coisa rápida. Ela entrou na caminhonete sem hesitar. Subiram pela estrada velha que leva à zona rural, silêncio no trajeto. Ela não perguntou nada. Ele também não. Chegando à chácara, ela notou a ausência de móveis, de rádio, de cama. Só o galpão aceso com uma lâmpada fluorescente pendurada no centro. E ali, no meio do chão frio, um colchonete. Nada mais. Quando ela se virou, a lâmina já estava em sua garganta. Não houve luta. Não houve grito. Só o som de carne sendo cortada. E o primeiro jorro de sangue quente banhando o jaleco branco que ele usava como ritual. O laudo da perícia, anos depois, descreveria uma cena de absoluta frieza. O corpo foi desossado, sem nenhuma fratura acidental, sem cortes errados. O rosto foi arrancado inteiro como se fosse uma máscara. Os olhos colocados num potinho, os dentes limpos e alinhados sobre uma bandeja de alumínio. Era como se ele tivesse estudado, como se tivesse treinado, como se estivesse satisfeito. Durante 2 dias, ninguém deu falta de Daiane. Depois de 4, uma parte do corpo foi achada no lixão. Sem identificação. Sem rosto. Sem digitais. Foi enterrada como indigente. Com o número 00199. A polícia registrou como cadáver não identificado, causa indeterminada. E o caso morreu ali. Mas para o açougueiro, foi só o começo. Depois da primeira morte, ele se transformou. Passou a andar diferente. Mais ereto. Mais seguro. Mais frio. Os vizinhos notaram. Diziam que ele sorria mais, que colocava música clássica alta durante a noite, que comprou freezer novo, grande e industrial com tranca. O ajudante que havia sumido meses antes? Ninguém mais falou sobre ele. Mas no galpão, os buracos cavados no quintal aumentavam. E o cheiro? O cheiro que saía quando chovia. Era de carne crua apodrecendo. Na feira, ele mantinha a rotina. Pontual. Cortava carne com elegância. Atendia clientes com um bom dia seco e profissional. Mas sempre evitava mulheres. Dizia que mulher dava problema, que carne de mulher era imprestável. Mas isso era só da boca para fora. Porque no escuro, no sigilo, ele caçava. E não demorou para o segundo corpo aparecer. Dessa vez, um homem, usuário de crack, desaparecido há 5 dias. Encontrado em sacos de nylon dentro do canal do Mandacaru. Sem cabeça, sem mãos, sem língua, mesma assinatura, mesma precisão. Mesmo descaso da polícia. A população começou a desconfiar, mas ninguém queria dizer em voz alta, porque em cidade pequena as paredes ouvem,
E quem fala demais, some. O matadouro virou lenda. Diziam que à noite se ouvia gritos abafados, correntes, serras e orações distorcidas em voz baixa. Uma senhora jurou que viu ele enterrando alguma coisa enrolada num plástico preto atrás do galpão. Chamaram a polícia, mas quando chegaram não havia nada, só terra remexida e um crucifixo quebrado fincado na areia. O delegado da época, corrupto, omisso, cego, encerrou o caso dizendo que era fantasia de beata. Mas os corpos continuaram aparecendo. E as vítimas tinham sempre o mesmo perfil, gente invisível, descartável, que ninguém ia atrás. E é assim que um serial killer sobrevive. No silêncio, na brecha, na apatia. Mas o povo começou a cochichar. E o nome dele começou a mudar de tom. Não era mais só o açougueiro. Era o demônio da faca. O cirurgião do inferno. O homem que cortava a carne com alma de carniceiro. E a lenda começou a crescer. Não porque era inventada, mas porque era real demais para ser ignorada. Ele não se escondia. O povo é que desviava o olhar. Por volta dos anos 2000, a cidade de Petrolina começava a se modernizar. Shoppings surgiam. Asfalto novo cobria as ruas de barro. A classe média crescia com o avanço do agronegócio. Mas nas bordas desse progresso, algo apodrecia. E não era só carne nos açougues. Era o próprio medo encarnado, e ele tinha nome. O açougueiro. Depois dos 2 primeiros assassinatos, um quase anônimo, outro praticamente escancarado, os corpos passaram a surgir com mais frequência. A cada novo mês, um desaparecido. A cada nova chuva, mais um pedaço. E a cada novo silêncio, um grito engolido. Era como se a cidade inteira soubesse, mas fingisse que não. Como se, ao não falar, pudesse estancar o sangue. Mas o sangue não para quando é ignorado. Pelo contrário, ele escorre. Nos becos do bairro Areia Branca, mulheres cochichavam entre si trêmulas, dizendo que uma amiga sumira depois de sair com um homem de chapéu claro e olhos de vidro. Nas feiras, comerciantes falavam em voz baixa sobre um cliente que nunca mais apareceu, depois de visitar a chácara do açougueiro. No lixão, catadores relatavam encontrar sacolas pretas com pedaços de gente, dedos, pedaços de couro cabeludo, às vezes o que parecia um coração mumificado. E a polícia? Silenciosa, despreparada, ou cúmplice. Porque naquela época falar em serial killer no sertão era coisa de filme. Não era coisa de brasileiro. E menos ainda coisa de nordestino. A ideia de que um assassino poderia operar com método, assinatura, padrão, e ainda mais com impunidade, era algo que a própria estrutura da cidade se recusava a admitir. Mas a verdade crescia. O número de desaparecidos não registrados aumentava. Casos eram engavetados. Delegados eram trocados. Promotores pediam licença. E jornalistas locais que ousavam tocar no assunto eram silenciados. Um radialista da época chamado Walter Silva tentou denunciar. Fez um programa ao vivo dizendo que algo estranho estava acontecendo na zona rural, que não era possível tanto sumiço em tão pouco tempo. 2 semanas depois, o carro dele foi encontrado queimado. E o corpo nunca foi achado. O medo se espalhava não só pelas vítimas, mas pela certeza de que o sistema protegia o monstro. E ele sabia disso. O açougueiro se sentia invencível. Andava pelas ruas com calma. Ia à feira. Comprava farinha. Frequentava bar, mas nunca bebia. Comia calado. Pagava em dinheiro. Nunca sorria, mas deixava gorjeta. Era respeitado. Ou melhor, tolerado pelo medo. Os boatos diziam que ele tinha um contrato com o diabo. Outros diziam que ele tinha um pacto com algum policial de alto escalão. E havia quem jurasse que ele não era mais humano. Homem nenhum corta tanta gente assim sem enlouquecer, diziam. Mas talvez ele já tivesse enlouquecido. Ou nunca teve alma. Enquanto isso, seu território de caça crescia. Já não matava só em Petrolina. Casos parecidos surgiram em Juazeiro, do outro lado do rio. Depois em Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó. O padrão era o mesmo: vítimas marginalizadas, desaparecimento noturno, corpo ou partes encontrado em local isolado, cortes precisos, cirúrgicos. A ausência de sinais de luta era como se ele escolhesse a dedo quem podia morrer. E mais, como se gostasse do jogo, como se divertisse com a espera das famílias, com o desespero dos irmãos, com o vazio dos velórios sem corpos. Na feira diziam que ele anotava as presas em um caderno. Um açougueiro vizinho jurava que viu ele carregando sacolas pesadas num horário em que ninguém mais trabalhava. Um garoto jurou que o viu cavando no quintal, rindo sozinho sob a lua cheia. O medo virou rotina. Mulheres pararam de sair à noite. Pessoas passaram a se armar com facão.
Crianças eram proibidas de ir à escola sozinhas. E o nome, o açougueiro, ganhou força. De apelido virou maldição. Virou sombra. Virou terror noturno. Nos terreiros, pais de santo faziam rituais para segurar o espírito do homem sem alma. Na igreja, padres rezavam missas de cura com velas acesas em homenagem às almas perdidas. E nas esquinas, gente dizia que o próprio cão andava solto por Petrolina, usando pele de gente. O ápice veio em 2003, quando 3 corpos foram encontrados com as mãos amarradas e os rostos arrancados, jogados num poço seco a 40 quilômetros da cidade. Era um casal de andarilhos e uma travesti que trabalhava nas redondezas da BR-407. A perícia confirmou cortes idênticos, corações removidos, tecido muscular limpo, arma usada, faca de açougue, 12 polegadas era a marca dele. Escancarada. Como um recado. Como um troféu. A imprensa, dessa vez, não conseguiu abafar. O caso saiu na TV Asa Branca, foi parar no Jornal do Comércio, e até em um programa de televisão nacional. Mas, como sempre, sem provas. Sem culpado. Sem justiça. E o açougueiro? Sumiu por uns meses. Depois reapareceu. Magro, mais velho, mas com o mesmo olhar sem vida. A chacina do poço foi o auge. Foi o momento em que ele se tornou lenda viva. E uma lenda, meu amigo, não se prende com algemas. Nem se enterra com covas rasas. Ele matava como um demônio, mas escolhia as vítimas como um juiz. Se há uma coisa que separa o assassino impulsivo do serial metódico, é a regra interna, o código invisível que ele mesmo cria para justificar seus crimes. E no caso do açougueiro de Petrolina, esse código era tão retorcido quanto perversamente coerente. Não matava por impulso. Não escolhia aleatoriamente. Não caçava a qualquer hora. Era preciso merecer. Merecer morrer. Pelo menos era isso que ele dizia, aos poucos, a quem ousava se aproximar demais. Durante os interrogatórios de um antigo parceiro de feira, um sujeito conhecido como Netinho das Tripas, que mais tarde seria preso por encobrir alguns dos crimes, surgiu uma confissão intrigante. Netinho disse que certa vez perguntou a Abimael, sim, o nome que alguns insistiam ser dele, e se um dia eu sumir, vai saber que fui tu. E o açougueiro respondeu seco, tu não é o tipo que eu corto. O parceiro riu, mas não esqueceu. E nem nós, porque essa frase dizia tudo. Ele tinha tipos. Ele tinha um padrão moral torcido, mas fixo, e ao longo dos anos isso ficou claro em cada vítima, cada desaparecimento, cada corpo esquartejado. O que ele não tolerava? Traição. Era quase uma obsessão. Quem se envolvia com ele nos negócios ou na rua, e o enganava de alguma forma, virava candidato ao matadouro. Não importava se era por dinheiro, por fofoca ou por descuido. Um catador de recicláveis, certa vez, supostamente pegou carne vencida de seu açougue para revender como fresca. 2 semanas depois, encontraram a cabeça do homem enfiada num poste da estrada rural, com a língua arrancada e os olhos costurados com linha de costura comum. A perícia disse que foi crime entre usuários de crack, mas a assinatura estava ali. Covardia. Ele desprezava covardes. Havia um caso famoso, nunca comprovado, de um ex-policial expulso da corporação por torturar um adolescente. Pouco depois, esse ex-PM sumiu misteriosamente. Boatos diziam que o açougueiro teria feito questão de punir quem bate em quem não pode reagir. Na época, um trabalhador da Compesa afirmou que encontrou restos de alguém enterrado em sacos plásticos, junto com um distintivo quebrado. O caso foi abafado. A suspeita permaneceu. Violência contra mulher ou criança. Sim, isso mesmo. Apesar de sua brutalidade extrema, o açougueiro possuía uma linha que não cruzava, e punia quem cruzasse. Não há registro conhecido de que ele tenha matado crianças. E apenas 2 mulheres constam entre os corpos identificados. Ambas, segundo relatos obscuros da época, envolvidas com crimes violentos. A contradição é óbvia. O homem que esquartejava seres humanos dizia que certos crimes ultrapassavam o aceitável. Mas na mente dele, isso fazia sentido. Na lógica distorcida que criou desde menino, ele via o mundo como um corte entre o podre e o aproveitável. Ele limpava a carne ruim, como se estivesse desossando a sociedade. Como se cada facada fosse uma forma de justiça, só que à sua maneira. Mentira. Entre os vendedores da feira, esse era o pecado mortal. Dizia-se que um homem prometeu repassar para o açougueiro um lote de gado que nunca existiu. 3 meses depois, foi achado morto, com as mãos decepadas e a língua colocada dentro da própria garganta. Quem viu o corpo disse que foi cena de filme de terror, mas ali para ele era lição, era recado, era lei. Mas por que o povo respeitava isso?
A resposta é simples: medo. Medo real, medo de um homem que não gritava, que não mostrava arma, que não corria. Medo de um assassino que matava em silêncio, com precisão, com método. E mais ainda, medo de alguém que parecia saber mais da vida alheia do que devia. Diziam que ele investigava suas vítimas, que observava semanas antes, que se infiltrava como cliente, como morador, como nada, e depois, quando já sabia tudo, agarrava. Mas o que poucos sabem é que entre esse caos, o açougueiro também ajudava pessoas. É isso mesmo. Um padre da periferia jurou que ele doava carne para famílias carentes, sem dizer o nome. Uma mulher disse que recebeu dinheiro numa sacola sem remetente para pagar o velório do filho. E um velho feirante contou que um dia, após ser assaltado por bandidos da região, o açougueiro apareceu em silêncio, deixou uma faca cravada na tábua de corte do açougue e disse: "Quem mexe contigo, mexe comigo." 3 dias depois, os assaltantes sumiram. Nunca mais apareceram na cidade. O que é isso? Justiça? Poder? Psicopatia? Ou uma mistura venenosa dos três? A resposta não importa tanto quanto o impacto que isso causava. Ele virou lenda, porque não matava à toa. Matava com critério. Matava com honra, uma honra distorcida, macabra, cruel. Mas que fez com que, aos olhos de alguns, ele fosse mais do que um assassino. Fosse um corretor da desordem, um ceifador do caos, um santo perverso. E aí mora o perigo. Porque quando o matador ganha respeito, ele vira mito. E quando vira mito, vira intocável. O açougueiro sabia disso. E usava isso. Criou seu próprio tribunal. Seu próprio código. Seu próprio inferno, onde ele era o juiz, o carrasco, e o único que saía vivo da sentença. Quem vive de sangue morre afogado nele. Por anos, o açougueiro de Petrolina cortou, esquartejou, enterrou e desapareceu com corpos como se fossem lixo orgânico em dia de coleta. Mas o que ninguém percebeu, ou fingiu não ver, é que a própria sombra dele também estava crescendo. E um dia toda sombra engole o dono. No começo ele parecia intocável. Era como se tivesse pacto com a própria morte. Mas com o tempo, os sinais começaram a surgir. Os pesadelos. Segundo o depoimento de uma vizinha da zona rural, durante as madrugadas, era comum ouvir gritos abafados vindos do galpão. Não eram gritos de vítimas. Eram gritos dele. Gritava dormindo, chutava paredes, quebrava cadeiras. Era como se os mortos tivessem voltado, não em forma de fantasmas, mas em forma de culpa. Ou algo pior, em forma de perturbação constante. Outras vezes era visto andando sozinho no mato, murmurando orações distorcidas, com o rosto coberto de suor, mesmo em noites frias. Como se estivesse fugindo de alguma coisa que só ele via. Ou como se estivesse conversando com os que não voltaram. A saúde dele também começou a deteriorar. No auge dos crimes, o açougueiro era forte, pesado, vigoroso. Mas depois de 2005, ele começou a emagrecer rápido. Pele encovada, dentes quebrando, mãos tremendo. Alguém da feira comentou que ele estava com o olhar de quem já morreu, mas ainda respira. Médico ele nunca procurou. Remédio nunca tomou. Remorso? Talvez. Ou talvez fosse só o preço da alma corroída pelo sangue. E o isolamento aumentava. Se antes ele ao menos circulava entre os feirantes e conversava com um ou outro conhecido, agora se trancava na chácara por dias. Passava semanas sem aparecer. As moscas dominavam a entrada. O mato crescia. E os urubus voltaram a rondar. Alguém avisou a polícia. Mas novamente nada foi feito. Mas o que realmente marcou o começo do fim foi o surgimento de inimigos invisíveis. Gente que perdeu parentes. Gente que desconfiava. Gente que decidiu caçar o caçador. Um dos primeiros foi um homem conhecido como Tião Cego, pai de uma das vítimas encontradas no Poço Seco. Tião perdeu o filho, um andarilho chamado Rômulo. Mas o velho nunca engoliu a versão oficial de morte por briga entre usuários. Ele começou a investigar por conta própria. Anotava nomes. Tirava fotos escondido. Seguia o açougueiro à distância. Dizem que Tião chegou a juntar provas. Fotos do galpão. Registros de sumiços. Restos mortais em covas rasas perto da cerca da chácara. Mas Tião também desapareceu. Seu último paradeiro conhecido foi em frente ao galpão do açougueiro. O que sobrou dele? Nada. O delegado da época disse que o velho sofreu um AVC e pode ter se perdido no mato. Mas quem conhecia Tião sabia, ele era cego, mas via muita coisa. E se a polícia não agia, a população começou a reagir. Um grupo de justiceiros surgiu nas redondezas. Homens armados, encapuzados que juraram limpar a cidade da carniça maldita que andava de pé. Eles chegaram a invadir chácaras erradas, a ameaçar inocentes.
Mas o recado era claro, ninguém mais dormia tranquilo. Nem o próprio açougueiro. Ele então começou a se armar. Adquiriu 3 espingardas calibre 12. Cercou a propriedade com arame farpado. Instalou armadilhas. Enterrou pregos nos caminhos de barro. Colocou alarme nas janelas. Mas nenhuma armadilha protege um homem da própria mente. A paranoia tomou conta. Dizia-se que ele dormia com faca no peito e olhos abertos. Que enterrava dinheiro em latas no quintal. Que pintava cruzes vermelhas nas portas, achando que isso o protegeria dos mortos. Uma vizinha que teve coragem de visitá-lo certa vez, sob o pretexto de vender ovos, relatou que a casa dele fedia a formol, e que nas paredes havia desenhos de corpos humanos com números e anotações como pulmão, fraco, ossos finos, coração, seco. Era como um diário de dissecação, mas também parecia um registro pessoal da decadência. O açougueiro estava ruindo, por dentro e por fora. E então começou a cometer erros. Um corpo foi encontrado quase inteiro, sem desmembramento completo, com marcas que denunciavam nervosismo, pressa, descuido. Era como se ele já não tivesse mais prazer, como se estivesse matando por impulso, como um animal ferido desesperado. Na feira sua presença era evitada. Não por medo, mas por pena. Ele se tornou um espectro, uma figura mal cheirosa, magra, suando frio, com olhos vazios. E as vozes começaram. Sim, vozes. Relatos indicavam que ele dizia ouvir risos, passos, choros de bebê, gritos de mulher, e mais assustador, ouvia os nomes das vítimas. Caminhava pela rua murmurando frases como, eu cortei certo, foi preciso, eles estavam podres, podres, não me deixem, ainda não. Ele não fugia da polícia, mas fugia de si mesmo. Fugia da noite, do sono, do espelho, porque o espelho mostrava o monstro, mostrava o que sobrou, mostrava o preço, e todo monstro uma hora paga. Todo açougueiro um dia encontra a faca virada para si. Era o ano de 2007. O nome do açougueiro de Petrolina já não era apenas uma lenda entre os becos. Já não era mais sussurro entre velhas. Era pânico. Pânico real. Com nome e endereço e olhos vigiando. Após quase uma década de silêncio institucional, de corpos sem justiça e de sumiços abafados, alguém quebrou a regra do medo. Um novo delegado, transferido do Recife, chegou com sangue nos olhos e ficha limpa. Dr. Nélio Ferraz. Jovem obstinado, desacreditado, mas com coragem o suficiente para cutucar o vespeiro que os outros só contornavam. Ele começou do zero. Reuniu boletins de desaparecimento. Entrevistou feirantes, carroceiros, antigos policiais aposentados. Visitas discretas à zona rural, olhos atentos da chácara silenciosa. E o que encontrou foi um rastro, não jurídico mas moral e simbólico. Um fio invisível ligando mais de 20 casos de desaparecimento ao mesmo ponto no mapa, a área em torno do galpão de Abimael, o açougueiro. Mas justiça no sertão não se faz só com papel. Era preciso algo mais. E foi aí que uma testemunha surgiu. Aline, 38 anos, ex-prostituta, usuária em recuperação, moradora de rua por anos. Ela sobreviveu e guardou silêncio por 5 anos. Até agora. Na delegacia, tremendo, contou que todos temiam ouvir. Ele me levou pra lá, me amarrou, fez oração com faca na mão. Mas na hora de me cortar, ele travou. Disse que eu parecia com a mãe dele. Me soltou, mandou correr e não olhar pra trás. Ela correu e nunca voltou, mas agora estava ali, com a coragem que faltava a muitos, com a memória que muitos fingiam esquecer. Era o que o delegado precisava. Um relato direto, uma vítima viva, uma testemunha ocular. E então foi decretado mandado de busca, mandado de prisão, cerco armado. A ação seria na manhã de 15 de agosto de 2007. Policiais civis, militares e do Grupo Especial da Rocam se reuniram na estrada de barro, a poucos quilômetros da propriedade. Era madrugada. Silêncio total. Homens com fuzil, coletes, lanterna presa no peito e medo nos olhos. Porque não era uma operação comum. Não era só um criminoso. Era o diabo da carne. O clima era pesado. Todos sabiam, se o homem resistisse ia ter sangue. E teve. A chegada foi tensa. 4 viaturas avançando no escuro. Pneus esmagando pedras, faróis apagados, armas engatilhadas. Mas quando chegaram, silêncio. A chácara estava trancada. Sem luz, sem cães, sem movimento. Invadiram o galpão com cautela. E o que encontraram foi uma cena que nenhum deles jamais esqueceria. Pendurado no teto num gancho de ferro, um corpo humano sem pele, desossado, sangue ainda escorrendo. Era recente. Sobre uma mesa, instrumentos cirúrgicos, não de açougueiro, mas de hospital.
pinças, tesouras, bisturis. Todos limpos, organizados, enfileirados. E num canto uma geladeira industrial. Lá dentro, 4 corações humanos. Numerados com etiquetas de papel. O delegado Nélio vomitou. Um PM desmaiou. O horror era real. Mais do que esperavam. Mais do que imaginavam. Mas Abimael não estava lá. O açougueiro fugira. A operação se transformou em caçada. Helicópteros foram acionados. Cães farejadores enviados de Recife. A fronteira com a Bahia foi bloqueada. Durante 5 dias o sertão foi vasculhado. Grutas, chácaras, trilhas, poços abandonados. Nada. Até que no 6º dia, uma denúncia anônima indicou um sítio abandonado em Santa Maria da Boa Vista. E lá, encurralado, cercado, o confronto final aconteceu. O relatório oficial é frio. Suspeito foi localizado. Houve troca de tiros. Suspeito foi alvejado. Veio a óbito no local. Mas os boatos dizem mais. Dizem que ele não atirou. Dizem que ele sorriu. Dizem que quando os policiais entraram, ele estava ajoelhado, braços abertos, com uma faca cravada no próprio peito. Como se tivesse se entregado ao próprio demônio. O laudo diz: causa da morte, ferimento profundo na região torácica, compatível com faca de 30 centímetros. A arma, a mesma usada nos assassinatos. No bolso da camisa, um bilhete. Escrito à mão: o que está podre precisa ser cortado. E eu fiz isso. Me perdoem, ou não. Não houve velório. Não houve enterro público. O corpo foi levado para o IML e depois enterrado numa cova rasa no cemitério municipal sem identificação, como tantos que ele mesmo matou. Mas ali não acabou. Ali começou o luto coletivo. Petrolina chorou. Não por ele, mas pelas vítimas. Pelos que nunca foram encontrados. Pelos que sumiram sem nome, sem rosto, sem justiça. A carne apodrece, o sangue seca, mas o terror continua. O corpo de Abimael, o homem que a cidade inteira conhecia como o açougueiro de Petrolina, foi levado ao Instituto Médico Legal em silêncio. Nenhuma homenagem. Nenhum familiar. Nenhum caixão luxuoso. Apenas um saco preto numerado, jogado como carne imprópria no fundo de uma viatura. O IML fez o que tinha que fazer. Autópsia, exame toxicológico, laudo balístico, todos os procedimentos burocráticos de um corpo que até então, era apenas mais um na ficha fria do sistema. Mas todos sabiam, não era só mais um. Dentro daquela carne sem alma estavam os horrores de uma década inteira. Ali estavam os fantasmas de pelo menos 36 desaparecidos oficialmente. Outros diziam que os números reais ultrapassavam 50. E mais, havia ossadas que nunca seriam encontradas, pedaços que o fogo apagou, nomes que jamais seriam lembrados. Ele havia levado consigo vidas inteiras para dentro do abismo. E mesmo morto, ele ainda dava trabalho. No cemitério público, o coveiro se recusou a enterrá-lo. Disse que não cavava cova para demônio nenhum. Foi preciso trazer 2 detentos para abrir o buraco. Meteram o corpo no chão às pressas, sem cruz, sem nome, sem reza. A única identificação foi um pedaço de madeira onde se escreveu à mão, desconhecido 14507. Mas não era desconhecido, era o mais temido. E a cidade sabia. Nos dias seguintes, o povo de Petrolina parecia em transe. Velas foram acesas nas portas. Missas de 7º dia celebradas, não por ele, mas pelas vítimas. Os jornais locais esgotaram suas tiragens. As rádios não falavam de outra coisa. As linhas da delegacia não paravam de tocar. Era gente querendo denunciar, confessar, desabafar. Agora que o homem estava morto, o medo recuava. Mas dava lugar a outra coisa, o horror que ficou. Familiares de desaparecidos invadiram a chácara. Escavaram o terreno. Cavaram com as mãos. Cães farejadores encontraram ossadas em 5 pontos distintos. Embaixo do galpão, havia um porão oculto, cimentado com concreto grosso. Dentro, fragmentos de ossos, pedaços de couro cabeludo, roupas e o mais arrepiante, fotos. Fotos das vítimas. Tiradas antes, durante e possivelmente depois dos crimes. Ninguém soube explicar como ele conseguia isso. Mas ali estava a prova. Não era só um assassino. Era um sádico com método, com planejamento, com prazer doentio em guardar lembranças da dor que causava. A perícia concluiu. Ele fotografava para reviver o momento. Era o troféu pessoal. Era a forma de dominar mesmo depois da morte. A cidade estremeceu. Mas a dor maior foi das famílias que tiveram a confirmação cruel do que já sabiam no coração.
A mãe de um garoto desaparecido em 2001 desmaiou ao ver um pedaço da camiseta do filho entre os escombros. Uma senhora que buscava a filha desde 2004 precisou ser contida com sedativos ao encontrar um brinco, reconhecido de imediato. E um homem, pai de um rapaz usuário de drogas, explodiu em choro diante de uma arcada dentária identificada como sendo do filho, encontrado em meio a um saco de farinha, enterrado no quintal. O delegado Nélio Ferraz, agora aclamado como herói, chorou diante da imprensa. A gente queria justiça, mas tudo o que conseguimos foi um buraco cheio de ossos e uma cidade traumatizada. O que ele fez vai ecoar por décadas. E de fato, ecoou. O nome do açougueiro virou símbolo de medo, mas também de impunidade, de esquecimento, de falha institucional. Como um homem pôde matar tanta gente por tanto tempo com tanta precisão sem ser interrompido? Essa era a pergunta que ninguém conseguia responder. Alguns diziam que ele era protegido por policiais corruptos. Outros acreditavam que era mesmo um psicopata com inteligência acima da média, que sabia como sumir com rastros, como manipular o sistema, como jogar com medo. Mas havia ainda os que acreditavam em outra coisa, que ele não estava sozinho. Boatos começaram a surgir, de que havia um grupo, de que ele era apenas a ponta do iceberg, de que outras chacinas em outras cidades seguiam o mesmo padrão, e que o código do açougueiro havia sido replicado por discípulos, imitadores ou cúmplices. Nada foi provado, mas o boato virou pânico, e o pânico virou desconfiança coletiva. A cada novo desaparecimento, alguém perguntava: será que o açougueiro voltou? Ou será que nunca foi só ele? Na escola, crianças repetiam lendas: se não se comportar, o açougueiro te pega. Dizem que ele ainda anda pelas estradas, que ele vive num corpo novo. Na internet, fóruns macabros começaram a surgir, compartilhando fotos, teorias, depoimentos de ex-policiais e até supostos vídeos ritualísticos, atribuídos a ele. A verdade? Se perdeu, porque quando o monstro morre, o que fica é a cicatriz. E uma cicatriz nunca conta a história inteira. No fim, o desfecho foi implacável. O homem morreu, mas o medo sobreviveu. As famílias não enterraram apenas ossos, enterraram a esperança. E até hoje, em Petrolina, quando alguém pergunta pelo açougue que ficava na esquina da feira, a resposta é sempre a mesma: aquilo ali fechou. Desde que o dono foi pro inferno. Ele morreu, mas o nome dele ainda anda sozinho pelas ruas. A morte do açougueiro encerrou um ciclo de dor, mas não silenciou a lenda. Muito pelo contrário, ela ganhou vida, porque quando a carne apodrece, a memória fermenta. E quando a morte é cruel demais, ela não termina, ela se espalha. Foi exatamente isso que aconteceu com a história do açougueiro de Petrolina. Com o passar dos anos, os fatos começaram a se misturar com os boatos. Os detalhes viraram exagero. Os exageros viraram mitos. E os mitos viraram promessas de terror. No começo, eram só conversas de beira de feira. Diz que ele tinha pacto com a entidade. Diz que a alma dele não aceitou ser enterrada. Diz que a terra rejeitou o corpo dele e abriu rachadura na cova. Depois vieram as histórias de criança. Na zona rural, começaram a dizer que à meia-noite, dava para ouvir barulho de faca amolando no vento. Que se passasse na estrada do Matadouro Velho com farol alto, veria a sombra de um homem com jaleco branco e um facão sujo de sangue, parado na beira do caminho. Uma menina chegou a desmaiar depois de dizer que viu um homem sem olhos observando ela do quintal. Outro menino chorava toda noite dizendo que um homem pedia para ele abrir o peito com a faca do pai. A coisa foi ganhando corpo. Certa vez, um grupo de jovens invadiu a antiga chácara do açougueiro como brincadeira. Gravaram vídeo pro YouTube. Quiseram fazer exploração paranormal. 2 dias depois, um deles foi internado com surto psicótico. Outro sumiu por 48 horas e foi encontrado pelado, sujo de terra, repetindo: ele ainda tá lá embaixo. A carne dele ainda anda. A carne dele ainda sente. O vídeo nunca foi publicado. Na feira, o antigo açougue virou loja de celular, mas o proprietário mal conseguia manter o negócio. Funcionários alegavam ouvir vozes no estoque. Faca sumia. Porta batia sozinha. E num dos dias, encontraram uma cabeça de bode na calçada cercada de sangue. Mas o sangue não era de animal. Encerraram o contrato. Ninguém quis assumir o ponto depois. O povo de Petrolina começou a dizer: a cidade tá amaldiçoada. Enquanto os ossos dele não forem queimados, o mal vai continuar andando. Isso não é crime. É maldição. É castigo de Deus. E as coisas se intensificaram. Um cantor de vaquejada lançou uma música chamada Sombra do Açougueiro, narrando em versos macabros os crimes e a queda do assassino.
A canção viralizou no WhatsApp, rodou por todo o interior de Pernambuco, Bahia e Piauí. Mas logo foi retirada do ar por denúncias. Diziam que dava azar, que onde tocava acontecia morte. Teve até cordel, escrito por um poeta popular chamado Zé Valdo do Sertão. O título, A Faca que Cortou a Alma do Mundo. No texto ele narrava os crimes do açougueiro como se fosse um enviado do inferno, um escolhido para punir a podridão da humanidade. O cordel foi vendido em feiras, escolas, pontos de ônibus. Mas o poeta morreu semanas depois, em um acidente de moto considerado estranho demais por quem o conhecia. Na internet, fóruns começaram a comparar o açougueiro com figuras internacionais como Ed Gein, Jeffrey Dahmer e Jack, o Estripador. Mas os nordestinos diziam, o nosso é pior, porque ele matava e ninguém via. Porque ele era gente nossa. Porque ele era invisível. E ainda é. Até hoje, grupos de caçadores urbanos e produtores de conteúdo de terror visitam Petrolina para tentar contar a história. Muitos desistem. Dizem que o clima da cidade muda quando você fala o nome dele. Dizem que as pessoas ficam agressivas ou simplesmente travam. Aqui não, moço. Esse nome não se fala. Vai embora com isso. E há quem acredite que ele ainda esteja vivo. Isso mesmo. Alguns dizem que aquele corpo enterrado não era dele. Que tudo foi forjado. Que o verdadeiro açougueiro fugiu, trocou de identidade, e hoje vive como homem comum em outra cidade, talvez outro estado. Outros afirmam que a alma dele nunca foi enterrada, que o ódio cristalizou o espírito, que o galpão onde ele matava virou portal, que quem pisa lá de madrugada sente o chão respirar. E mais, existem relatos de jovens que fizeram rituais, inspirados no que ele fazia. Desenhavam corpos no chão, ofereciam pedaços de carne e diziam, corta pra mim, mestre. Me ensina teu caminho. Esses relatos assustaram a polícia. E também padres, pais de santo, evangelistas, porque a lenda estava virando culto. E culto no sertão não costuma ter volta. E assim o homem virou entidade. Nas igrejas ainda se reza por proteção contra ele. Nos terreiros se fecha o corpo contra o espírito do matador sem fé. Nas escolas se proíbe a menção ao caso. Mas a verdade é que a cidade nunca se livrou, porque o nome dele não ficou no papel. Ficou no medo coletivo. Hoje, qualquer crime mais cruel em Petrolina, ou arredores, levanta a mesma pergunta. Será que é coisa do açougueiro? Será que ele voltou? Será que alguém pegou a faca dele? Porque quando a violência ganha nome, ela nunca morre. Ela só muda de rosto. No sertão, toda faca tem dono. Toda bala tem destino. E todo demônio veste pele de gente. Quando a gente termina de contar uma história como essa, a pergunta que fica não é por quê. É pior. A pergunta que fica é, como deixamos isso acontecer? O açougueiro de Petrolina não foi uma assombração inventada por mente doentia. Ele existiu, matou, desapareceu com pessoas, rasgou famílias, aterrorizou uma cidade inteira por quase uma década. E o mais assustador, ninguém impediu. Ninguém o denunciou com firmeza. Ninguém teve coragem de investigar a fundo. E os poucos que tentaram, sumiram, morreram, foram silenciados ou enlouqueceram. O que isso diz sobre nós? Que tipo de sociedade permite que um homem mate dezenas de pessoas sem que ninguém interrompa? É fácil apontar o dedo e dizer que ele era um psicopata, que era um monstro, que não era humano. Mas será que era só isso? Ou será que ele também foi criado por tudo que deixamos apodrecer? Abimael, ou seja lá qual fosse seu nome real, nasceu no abandono. Cresceu sem amor. Foi criado na violência. E aprendeu desde cedo a cortar carne, a ignorar dor, a sobreviver no silêncio. O sistema o ignorou quando era criança. A educação o perdeu na adolescência. A fé o abandonou na juventude. E quando virou adulto, ele devolveu tudo isso à sociedade. Com juros, com sangue, com faca. Foi ele quem cometeu os crimes, sim. Mas fomos nós que o deixamos existir sem freio. A polícia falhou. A justiça se omitiu. A imprensa silenciou. E a população com medo se calou. E enquanto isso ele seguia, cortando, desossando, sepultando o que havia de mais frágil na humanidade. Porque ele não escolhia qualquer um. Ele caçava os invisíveis. Gente que ninguém procurava. Gente que ninguém chorava. Gente que aos olhos do Estado não valia nada. E foi aí que a crueldade encontrou liberdade. Ele virou o carrasco dos esquecidos. Matou os que já estavam mortos socialmente. Mas cada uma dessas vítimas tinha nome. Tinha história. Tinha alguém que ainda sonhava com sua volta. E esse talvez seja o peso mais cruel dessa narrativa. Os que ficaram. As mães que envelheceram sem enterrar seus filhos.
Os irmãos que dormem com remorso por não terem feito nada. Os vizinhos que viram, ouviram, suspeitaram e preferiram esquecer. A cidade quis apagar, quis seguir em frente. Mas o passado não perdoa. E no sertão, o tempo não apaga, ele transforma tudo em poeira. Mas a poeira guarda tudo. Hoje, Petrolina tenta não falar do caso. Mas ele ainda está lá, nas paredes da antiga chácara, nos arquivos esquecidos da delegacia, nos olhos assustados de quem viveu aquela década maldita, e principalmente na consciência coletiva, porque o açougueiro, antes de ser um homem, virou símbolo. Símbolo do que acontece quando a sociedade deixa de olhar para os seus, quando o Estado abandona, quando o povo silencia, quando a justiça é seletiva, e quando a crueldade é tratada como boato. Essa história foi contada não para glorificar o mal, mas para expô-lo, para mostrar como ele nasce, como ele cresce, e como, quando não enfrentamos de frente, ele vira lenda. E o problema das lendas é que elas nunca morrem. Elas viram aviso, viram fantasma, viram sombra em beco escuro. Por isso não esqueça, não trate isso como caso antigo. Não chame de coisa de louco. Não pense que não vai acontecer de novo. Porque enquanto houver miséria, abandono, impunidade e silêncio, outros açougueiros surgirão. Talvez não com faca, talvez não com jaleco, mas com o mesmo vazio no olhar, com a mesma raiva engolida desde a infância, com a mesma fome de poder, de controle, de punição distorcida. E quando eles surgirem, estarão mais preparados, mais frios, mais sorridentes, mais invisíveis. E aí, quem vai parar eles? Você? A polícia? A fé? Ou será que a próxima cidade vai repetir o erro de Petrolina? E a próxima vítima vai ser alguém que você conhece? No fim, essa não é a história de um assassino. É a história de um espelho quebrado. Um espelho que mostra o pior de nós. E que mesmo em pedaços, ainda reflete tudo o que fingimos não ver. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Aqui a verdade sangra, a memória incomoda e a justiça, quando vem, nunca chega inteira. Tchau!